Olá, telespectadores da Teresópolis TV. É o nosso programa Opinião, chegando aí pertinho do Carnaval, né? Nós já estamos assim com as baterias sendo renovadas para pular o Carnaval, para cantar, e para quem não curte, né? Então tem aí 4 dias praticamente feriado para você recarregar realmente as suas baterias internas. Mas eu quero começar o nosso programa falando do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que nessa segunda-feira deu uma entrevista para o programa Roda Viva, da TV Cultura aqui de São Paulo, a respeito das idas e vindas do Banco Central e do governo Lula. O Banco Central hoje é um banco independente, ele está fora da alçada do governo, o que eu acho muito bom, porque ele deixa de sofrer a influência política direta e indireta, né? E os economistas podem aí pensar e prever e planejar a economia do país, né? A inflação, deflação, essas coisas todas que mexem com o nosso dinheiro e que mexem diretamente com o nosso bolso, que mexem diretamente com a comida que a gente compra no supermercado, com o carro que você vai trocar, com o aluguel, com tudo que está à nossa volta e à nossa vida. Afinal de contas, nós vivemos num país capitalista onde tudo, até o ar que a gente respira, é pago. E não seria diferente também lá no comunismo, no socialismo, em qualquer ismo que existir no mundo. Afinal de contas, já a partir da Revolução Industrial, na verdade, a partir do renascentismo, no início aí dos anos 1500, o mundo teve uma reviravolta e nós passamos a viver em função do dinheiro. E viver em função do dinheiro significa que sem dinheiro não tem vida. Então, nós precisamos torcer para que Lula e Banco Central, Lula e Roberto Campos se entendam para o nosso bem. O PT, dizem que o PT aprovou uma resolução aí nesse final de semana, prevendo uma série de medidas que o governo deveria tomar. O PT precisa lembrar que, na verdade, o Lula não foi eleito pelo PT. O Lula, nesse terceiro mandato, foi eleito pelo povo brasileiro que estava cansado de Bolsonaro. Essa é a verdade, né? O petista e o lulista formam um espectro da nossa sociedade, talvez aí 20% da população. Mas quem deu a vitória para o Lula são aqueles que não são petistas e não são bolsonaristas, e os bolsonaristas que não queriam mais o Bolsonaro. Então, hoje, o Lula não é um presidente petista. Ele é um presidente que é filiado ao PT, mas é um presidente dos brasileiros. PT é partido. O Brasil é Estado. É diferente. Então, seria bacana que o PT enfiasse a viola no saco e fosse fazer a política que o Brasil precisa. Por exemplo, o Lula está anunciando a volta do Minha Casa Minha Vida e está prometendo construir aí 2 milhões de casas nos próximos 4 anos. Ou financiar 2 milhões de moradias. Aparentemente, 2 milhões parece que é muita coisa, mas num país continental como o Brasil, não é muita coisa. É paliativo, não resolve o problema. Mas 2 milhões de casas sendo construídas significa a geração de alguns milhões de empregos. Isso vai fazer com que diminua a taxa de desemprego no Brasil. Por quê?
Porque o Minha Casa Minha Vida vai gerar empregos diretos e indiretos. As empresas que constroem precisam comprar tijolos, precisam comprar fiação, precisa comprar cal, precisa comprar cimento, precisa comprar telha, precisa comprar madeira, precisa comprar um monte de vaso sanitário, torneira, serralheria para janela, para portas. Então, meu amigo, é um grande alavancador da economia brasileira. O Lula também está pensando e já está tomando as providências para retomar alguns milhares de obras que estão paradas pelo país afora e que precisam ser retomadas. Agora ele também está lançando novamente, está readequando o Bolsa Família com o seu nome verdadeiro, Bolsa Família, que faz com que as famílias que recebam esse dinheiro sejam obrigadas a manter os seus filhos na escola, que é o que o programa do Jair Bolsonaro não fazia. O programa do Jair Bolsonaro apenas pôs dinheiro na mão de pessoas e muitas dessas famílias nem precisavam do Bolsa Família. Ou do Bolsa Família, não, me desculpa, do programa Brasil aí que ele lançou, que eu nem lembro mais o nome. Agora, nós vamos ter o Bolsa Família de verdade, beneficiando quem realmente precisa. Pode ser que aqui ou ali apareça algum espertalhão, porque parece que esse vírus do espertalhão está no sangue do brasileiro, né? Volta e meia nós temos aí grandes amostras de como seria o Brasil se não fossem as leis para segurar o ímpeto do espertalhão brasileiro. E, gente, nós estamos na temporada das chuvas. Rio de Janeiro, São Paulo, castigados, Recife, várias cidades brasileiras, e sem lembrar que tanto nós, Teresópolis, como Petrópolis, somos sempre vítimas da falta de atenção dos nossos governos. Passa ano, entra ano, vem chuva, morre gente, entope bueiro, entope bocas de lobo, e a gente continua sempre à mercê da fúria das nossas chuvas. Mas parte dessa consequência vem de nós, cidadão. Nós costumamos jogar garrafa PET no chão, copo plástico, embalagens. O que a gente tiver comendo ou tomando na rua, acabou, joga no chão. Gente, isso vai para a boca de lobo, isso entope as galerias pluviais, com isso as águas não escorrem, e nós precisamos fazer a nossa parte, né? E cobrar dos governos para que façam a parte deles. Por quê? Porque hoje existe engenharia suficiente para evitar que se construa ou se faça alguma coisa na rota das enxurradas. Então, é preciso que os governos, os nossos prefeitos, apoiados pelos nossos governadores, contratem empresas que sejam capazes de promover obras que evitem enchentes, que evitem enxurradas, que evitem que os nossos parceiros, as nossas pessoas, nossos vizinhos, nossos parentes, sejam arrastados pela fúria das águas. Não é possível que a gente vai ter que assistir isso tudo novamente. Estamos sempre vítimas de tragédias que poderiam ser evitadas. Meu amigo, se o fiscal está passando lá no morro e viu uma construção irregular, precisa ir lá e embargar. Não é ir lá e pegar o dinheiro do coitadinho que está construindo. Sabe? Precisamos parar. O Brasil precisa de parar de ser esperto. Essa é a verdade. De espertalhões que nos governam, que nos fiscalizam. E, enquanto isso, o carnaval está chegando, então está na hora da gente pensar em carnaval, está na hora da gente pensar em alegria, vamos torcer aí pelas nossas escolas. Eu torço por 2 escolas, mas eu não sei se a Império Serrano está no jogo, então vou torcer novamente para o bicampeonato da Grande Rio. Abraço a todos, muito obrigado, até mais.